E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Tenho Dúvidas, eu sou o Péricles e hoje eu venho fazer um pequeno apanhado do meu conhecimento que eu tenho em energia solar. Muitos têm muitas dúvidas sobre como funciona o sistema solar para você poder utilizar placas, controladores, carregadores, tudo isso daí, né? Sobre potência, o quanto que eu vou conseguir alimentar com uma placa, tudo isso daí, né? Então, vamos fazer um pequeno apanhado e o que aconteceu já comigo de todo esse tempo que eu mexo com energia solar, né? Vamos começar lá do início. Há uns 10 anos atrás, eu comprei a primeira placa solar que eu tive, a de 10 watts. 10 watts, e ela alimentava para mim um controlador de carga e uma bateria de 7 amperes, tá? E eu via que não tinha muita eficiência. Aí eu fui lá e comprei mais uma placa. Aí eu comprei uma placa de 20 watts, tá? E coloquei no mesmo controlador de carga, que é o controlador de carga que eu tinha. Controlador de carga, para quem não conhece, são esses bichinhos aqui, ó, certo? Ele tem a entrada de placa, a saída para bateria e a saída para carga, tá bom? Depois eu vou explicar sobre isso daqui. Então o que aconteceu? Aí no caso, quando eu tenho uma placa de 10 watts e uma placa de 20 e eu ligo ela em paralelo, uma em cima da outra, positivo com positivo, negativo com negativo, aí eu vou ter 30 watts, tá? Nesse caso eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano ela trabalhava em 17 volts, alguma coisa assim. Entrava no controlador de carga, bateria, carregava a bateria e eu utilizava como iluminação no meu quarto. Era um sistema simples somente para teste, porque eu não conhecia nada ainda de sistema de iluminação solar. E aí passou algum tempo, eu e minha mãe compramos uma placa de 80 watts, 85, 80 watts, alguma coisa assim. E aí já começou a melhorar a coisa. Já arrumei uma bateria um pouco maior, coloquei um controlador de carga, tipo esse daqui, tá? Esse daqui é um de 10 amperes. E aí a bateria era de 50 amperes, controlador de 10 amperes e uma placa solar de 80 ou 85 watts, eu não lembro direito, tá? Ela trabalhava, se eu não me engano, com 18 volts. E quanto que daria então, se ela trabalhar com 18 volts? É só você calcular como se fosse energia elétrica normal. 80 watts dividido por, se eu não me engano, 18 volts, daria 4,44 amperes, tá? Essa placa eu utilizava para fazer a iluminação da sala, da cozinha e do meu quarto. Então davam 3 lâmpadas de no máximo 10 watts cada uma. Só que eu utilizava o quê? De noite, né? Utilizando à noite e com a carga durante o dia, a bateria sempre mantinha carregada, tá? Passando isso, eu já fui e comprei 3 placas de 160 watts. Aí o negócio começou a ficar legal. Porque aí eu joguei já num controlador desses daqui e já carregava baterias maiores, né? E eu trabalhava com no break, fazia manutenção de no break. Então, quando eu queria carregar essas baterias dos no breaks, eu não ligava na tomada, eu ligava nas placas, que aí me economizava energia. Imagina você colocar 12 no breaks pendurados na tomada lá carregando a bateria, o quanto não iria puxar. Então, através da luz solar, utilizava a placa solar e injetava energia no controlador e carregava todas essas baterias em paralelo, tá? A partir disso eu fui aprimorando meu conhecimento, mas eu sempre trabalhando com esses controladores aqui, ó. Esses controladores são PWM, que a gente chama, né? Ele é pulso modulado. Eles são bons? Sim. Até uma certa potência que você utiliza de placa e até uma certa tensão que você utiliza para carregamento. Mas por quê? Vou te explicar. Eu tenho esses 4 controladores de carga aqui. Tudo bem que teve mais um também que deu defeito, já foi pro lixo, mas uns outros 3 daquele modelo China lá que também foi pro lixo, que não prestou. Por que eu tenho todos esses? Porque todos eles não aguentaram, não suportaram carregar as baterias que eu tenho hoje e a quantidade de placas que eu tenho hoje, tá? Hoje eu trabalho com 4 placas de 160 watts. No início eu tinha comprado 3 e agora eu comprei mais uma, então agora eu tenho 4 placas de 160 watts. Trabalhando 2 séries
E essas duas séries eu trabalho elas em paralelo, que seria positivo, positivo, negativo, negativo. Série seria positivo, negativo, positivo, negativo. Então, essas placas de 160, elas geram, tem minha cola aqui, tá? Para eu não falar besteira. 19,31 volts cada uma, com 8,3 amperes. Se eu tenho 19,1 volts e eu trabalho com elas em série, eu tenho 19,31 vezes 2. Eu tenho 38,62 volts, tá? E a corrente? A corrente, quando você coloca em série, ela se mantém a mesma. Então, você tem 8,3 amperes a 38,62 volts. 38 volts,62. Como eu tenho duas séries e dois paralelos, que seriam duas placas em série ligadas em mais outras duas placas em série em paralelo, não sei se deu para vocês entenderem, eu tenho então 8,3 amperes em duas séries, ligando as duas em paralelo, tá? Eu ligando essas duas saídas aqui em paralelo, eu dobro a corrente. Então eu tenho 38,62 volts, tá? Mantenha a tensão. E 8,3 vezes 2, então eu tenho 16,6 amperes. Beleza, então como eu tenho 16,6 amperes vezes 38,62 volts, eu tenho 641 watts, certo? Deu para entender? Beleza, só que isso, o que eu fazia? Eu tenho 16 amperes, aí eu comprei um controladorzinho desse daqui, que ele é de 30 amperes. Para minha surpresa, ele não tinha dissipador atrás. Ele era somente os transistores aqui, ó, controlando a saída, sem dissipador nenhum. Como que você controla 30 amperes num dissipador de plástico atrás? Eu coloquei esse dissipador de alumínio aqui para suportar a corrente, porque ele quase derreteu a parte traseira. E isso estava ligado lá em cima do telhado, eu nem estava vendo que isso estava acontecendo. Eu confiei no que estava escrito aqui. Então, ó, controladorzinho aqui, ó, sem dissipador, 30 amperes, balela. Esse daqui, ó, é de 10 amperes. E esse outro eu comprei junto, também 10 amperes. Para não comprar o de 20 amperes, eu falei, eu vou utilizar em dois sistemas. Beleza, então eu vou comprar dois. Só que depois, no final, eu acabei utilizando os dois em paralelo. Deu certo, então 10 amperes, 10 amperes. Eu tinha 16 amperes no total. Então, deu certo durante um bom tempo, tá? Só que, passando um tempo, ele já não ficava controlando a tensão em 14,4. Ele passava, ia para 14,6, 14,8. Só que, aí eu tenho ligado um inversor na bateria e o meu inversor dava pau. Ele parava de funcionar. Falei, então vamos resolver isso daí. Vamos comprar um novo controlador. Esse controlador aqui também é de 30 amperes. Beleza? Resolvido o problema. Só que não. Esse aqui ele não tem dissipador, mas ele é uma chapa de ferro atrás. Melhora a dissipação de calor? Sim, melhora bastante. Só que você pega um dia que tá, 30 e poucos graus lá no telhado. O telhado aquece pra caramba. E você tem um dissipador de ferro e eu coloquei direto numa madeira. Pensa isso daqui, o que virou. Os números ficaram tudo em preto aqui no digital, porque aqueceu demais. Beleza, vamos resolver. Vamos colocar uma ventilação. Resolveu? Durante um tempo, sim. Depois, ele começou a passar a tensão também. 14,4, 14,6, 14,8, 15, 15,2 e o meu inversor entrava em proteção. Beleza? Então tá. Então já tinha dois controladores que tinham dado pau, tá? Aí eu tinha mais esse controlador aqui que falava que era 30 amperes, que também não prestou, tá? E aí eu comprei esse daqui de 30 amperes, também deu pau. Aí eu falei, vamos resolver isso daí? Comprei um Epivir MPPT de 30 amperes. Vamos resolver meu problema de vez. Beleza. Só que esse controlador é caro, tá? O preço que eu paguei nesses todos aqui, eu poderia ter comprado um desse, certo? E poderia ter resolvido o meu problema já desde o início. Ao invés de comprar todos aqueles PWM, comprado um único
MPPT, tá? Mas por que que o MPPT ele é mais eficiente? Agora vamos lá, vamos aos cálculos. Eu tô aqui com uma placa solar aqui, depois eu falo sobre ela. Vamos aos cálculos. Imagine que você tenha uma placa de 160, esquece aquela string que eu tinha te mostrado, que eu tinha falado. Você tem uma placa solar de 160 watts. Ela trabalha com 19,31 volts, tá? E 8,3 amperes. Vamos imaginar que eu queira carregar uma bateria de 14,4 volts com um controlador MPPT qualquer, tá? Esse ou qualquer um desses outros. O que vai acontecer? Eu tenho 19,31 volts e eu quero trabalhar em 14,4 volts. Esse espaço aqui, ó, entre 19,31 até 14,4, o sistema vai ceifar, vai cortar. Isso daqui vai perder, tá? Realmente é isso que acontece no PWM. Ele vai perder. Essa tensão toda aqui vai pro espaço. E eu vou ter o quê? 8,3 amperes, que é o que a placa realmente gera. Eu vou perder tensão, porém vai manter a corrente. Então vamos lá. Eu tinha 160 watts em 19,31 volts e 8,3 amperes. Nesse momento na carga eu vou ter 14,4 volts e 8,3 amperes. Por quê? O controlador vai manter a corrente, tá? E vai ceifar a tensão. Aquele pedaço do 19,31 até o 14,4, ele vai cortar, certo? Então vamos ver. Você tem 14,4 volts e 8,3 amperes. Quanto você tem de potência? Para quem é eletricista já vai saber responder. A gente tem somente 120 watts. Então, em uma única placa de 160 watts que você coloca num controlador PWM, você perde 40 watts. Ah, mas 40 watts é pouco. Beleza, concordo com você. Vamos simular que você tenha duas placas de 160 watts que totalizaria 320 watts. Então você teria 19,31 volts ligando elas em paralelo, tá? E 16,6 amperes. Por quê? Quando você coloca em paralelo, você soma as correntes. Quando você coloca em série, você soma as tensões e mantém a corrente, tá bom? Vamos lá. Então você teria 19,31 volts por 16,6 amperes, que totalizaria 320 watts. Agora vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 19,31 volts no MPPT, abaixar para 14,4 volts, tá? Mas como está em paralelo as placas, a gente tem 16,6 amperes. Você que é eletricista já sabe calcular. 14,4 volts vezes 16,6 amperes, você tem 239 watts. Ué, mas eu tinha 320 de placa. Ah, legal. Aquela parte que ceifou dos 19,31 até os 14,4, joga pro lixo. E os 14,4 fica aqui, ó, com a corrente constante ali. Então você somente tem 239 watts. Mas por que você está explicando isso, gente? Por quê? Porque o controlador PWM, ele vai perder aquela faixa de tensão. E o controlador MPPT, não. Por quê? Ele trabalha com controle de tensão, ou seja, mesmo que eu entre mais tensão, ele vai transformar essa potência que eu tenho em maior corrente. Como ficaria o MPPT numa placa de 160 watts? Gente, isso é aproximado, tá? Não é certeza absoluta. É aproximado. Todo controlador tem perda, todo sistema de eletrônica tem perda. Então, tudo é aproximado. Esse daqui tem uma ótima perda, quer dizer, uma perda gigantesca. E o MPPT não. O MPPT, eu acho que, se eu não me engano, ele tem eficiência de 90 e poucos por cento. Eu não estou com o manual dele agora aqui. Ele tem uma eficiência muito boa. O que aconteceria de 160 watts, a placa de 160 watts ligado num controlador de carga MPPT? Ele transformaria os 19,31 volts em 14,4 volts,
Só que ele pegaria da potência total de 160 watts e calcularia em cima dos 14.4, aumentando a corrente, que daria o quê? 160 watts dividido por 14.4 volts dá 11,11 amperes, tá bom? Então, dos 8,3 amperes que nós temos da própria placa em 19,31 volts, ele iria aumentar a corrente, tá? E manter a tensão em 14,4. Então, toda aquela perda que você tem do 14,4 até os 19,31, ele ia transformar isso em corrente maior. É como se ele tivesse... como é que é o nome daquele aparelho? Que ele aumenta a tensão. Ele utiliza uma tensão maior de entrada e ele diminui a tensão e aumenta a corrente. Eu esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro e coloco na descrição. Então, ele vai verificar qual a melhor forma de trabalhar essa potência toda, ajustada para 14.4, tá? E maior corrente de carga. Então, o que acontece? Quando você compra uma placa de 160 e você coloca num controlador de carga desse daqui, você fala, poxa, mas eu só tenho 120 watts de carga. Eu vou ter que comprar mais placa. Aí você vai lá, compra mais placa. Beleza, você colocou mais uma placa, que é o início que eu expliquei. Vai para 320 watts. Beleza. Mantém o controlador de carga desse daqui. Você vai ter 239 watts. Poxa, mas eu tenho 320. Você perdeu. Você tem esse controlador aqui, tá? Então vou comprar mais uma placa. Beleza. Aí você coloca mais uma placa em paralelo. Só que aí você tem 8.3, 16.6 amperes, tá? No 8.3, você utilizaria esse daqui, beleza. No outro, que é 16.6, você teria que colocar mais um controlador, que é o que aconteceu comigo. Aí você vai lá e compra mais uma placa e coloca em paralelo. Aí, beleza, você tem 8.3 vezes 3. Você tem 24.9, beleza. Então, vamos comprar esse aqui, que é de 30 amperes, que aguenta mais. Só que não. Aí você vê que esse não serve, você vai lá e compra mais um desse daqui. Aí esse daqui é 30 amperes. Beleza, ótimo. Só que, se você tem 24, dá 8.3 vezes 3, 24,9 volts, amperes. Multiplicado por 14.4, você tem 358 watts. Só que você tem 3 placas de 160. Vamos lá. 160 vezes 3, 480. E eu tinha quanto? De 480, me cairia para 358 watts. Então, mesmo que eu tenha 3 placas ligadas ali em paralelo, uma em cima da outra, você vai ter bastante corrente. Mas o controlador vai ceifar a tensão e você vai sempre perder esse espaço aqui, ó, de tensão e manter somente a corrente. E aí, esse controlador de 30 amperes aqui, vai funcionar? Até vai, funciona. Só que tem que ver se não vai ultrapassar a tensão lá do seu inversor, se você tiver ligado o inversor no sistema, tá? Só que a eficiência dele não vai dar certo. Se fosse um inversor, um controlador MPPT, vamos dizer que eu tenha duas placas de 160 watts, 19,31 volts do início, e 16,6 amperes, porque eu tenho 8.3 ligado em paralelo. Num controlador de carga desse daqui, você vai ter 320 watts, que são as duas placas em paralelo, dividido por 14,4 volts. Você tem com duas placas em paralelo 22,22 amperes, certo? Dos 19,31 volts passando para 14,4, ao invés de você ter na bateria 16,6 amperes, você vai ter 22,22, tá? Então você vai aumentar a carga da bateria. A bateria a gente recarrega por tensão, por corrente. Quanto mais corrente, mais fácil você recarrega ela. Então, você aumentando a corrente de carga, você consegue carregar ela muito mais rápido. E agora vamos simular aqui se fossem 3. Eu nem simulei isso daqui, então vamos fazer agora.
160 vezes 3, eu tenho 480 watts. 480 dividido por 14,4, eu teria 33 amperes jogando a bateria com 3 placas. Sendo que com 3 placas ligados nesse controlador PWM, eu teria 24,9 amperes. Olha a perda que você tem, 24, vamos chutar 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Você está perdendo 8 amperes. 8 amperes, gente, é bastante coisa, tá? Então, é isso que eu digo. Um controlador de carga bem dimensionado, ligado nas placas bem selecionadas, você tem uma eficiência muito maior. É lógico, não vai dar 33 amperes, vai ter uma pequena perda, que é o valor da eficiência do seu controlador. Mas você vai ter uma melhor qualidade de tensão e corrente em cima da sua bateria, tá? Vamos simular agora uma placa de 330 watts. Aí que entra o problema. Para uma placa de 160 watts, que trabalha com 19,31 volts, você tem aquela perda ali do 14,4 até os 19,31. Só que, numa placa de 330 watts, você tem uma tensão de pico de 37,26, tá? Olha só. Quando eu tinha 19,31 até 14,4, eu tinha essa perda. Agora eu tenho 37. Como que eu vou mostrar? Aqui, ó, é o 14,4 e aqui é o 37. Então, daqui até aqui, então eu tenho 37,26 volts. Se eu colocar num controlador de carga desse daqui em 12 volts, tá? Para carregar até 14,4, isso aqui vai ser a perda. Então, daqui até aqui é a tensão da bateria. Até aqui, e esse é a tensão máxima da placa, tá? Esse espaço todo aqui, ó, a gente ceifa, joga fora e fica só com esse pedaço. Nossa, mas vai ser muita perda. Sim, bastante perda, porque a tensão é muito maior. Então vamos simular aqui num PWM, que seria esses controladores aqui. Ó, gente, eu não tô falando mal de marca, tá? Eu tô falando que o sistema controlador PWM, ele é menos eficiente. Eu não tô dizendo que isso daqui é ruim, não tô dizendo que isso daqui é ruim, eu tô dizendo que pra mim não suportou e não serviu, tá? Não tô dizendo que é ruim. Então, me desculpa aí se alguém entendeu errado. Se eu tenho um sistema PWM de 330 watts, e aí eu vou colocar essa placa aqui de 37,26 volts, que ela trabalha com 8,86 amperes. Quando eu tenho PWM, a corrente se mantém, o controle de corrente se mantém. Porém, a tensão é que vai ser ceifada aquela parte de cima. Então, eu vou ficar com 14,4 volts a 8,86 amperes, que vai dar, a eletricista sabe, 127,58 watts. Nossa, mas eu tinha uma placa de 330. Pois é, você perdeu bastante coisa. Vamos lá, ó, 330 watts menos 127 watts, você perdeu 203 watts. Tudo bem, se você trabalhasse com uma tensão de 24 volts, carga 28,8, seria até que mais ou menos, a perda seria pequena. Mas para você trabalhar em 12, que é o meu caso aqui, você tem muita perda. Então não compensa você comprar uma placa de 330 para trabalhar em 12 volts. Você vai ter muita, mas muita perda de tensão e não vai compensar, tá? Com um controlador PWM. No MPPT, já não. No MPPT, vamos simular aqui como que ficaria. Eu tenho 330 watts, tá? E eu vou trabalhar em 14,4. 330 watts dividido por 14,4 volts, ficam 22,91 amperes. Olha, com uma única placa de 330 watts, eu teria 22,91 amperes para carregar uma bateria de 12 volts. Olha só a eficiência que aumenta aqui no sistema. De 8,86 para um controlador desse, vai aumentar para 22,91 no controlador desse. Por que eu falo que compensa você ter um MPPT? Porque o valor que você vai pagar, por exemplo, para colocar mais uma placa para ter quase a mesma eficiência
que duas placas em paralelo, você paga um MPPT. Uma placa de 330 watts hoje, você não paga menos do que R$800, certo? O controlador desse é 890. Foi o que eu paguei, tá? E esse é de 30 amperes, certo? Então, às vezes não é o caso de você trocar as placas ou colocar mais placas. Às vezes somente o controlador já vai te fazer a diferença, certo, gente? É uma economia que eu costumo dizer que é uma economia besta. Que você economiza, fala, não, meu controlador não está funcionando, vou comprar outro. Daqui eu acho que eu paguei 160 e pouco. Tá, comprei outro 160. Deu certo? Funciona. Mas eu estou perdendo muita atenção em cima dele. Não compensa. Vamos simular um pouquinho maior? Vamos dizer que eu comprei mais uma placa ao invés de comprar o controlador. Nossa, foi perfeita a ideia. Vamos aumentar a quantidade de placa que eu tenho maior corrente. Beleza, vamos lá. Então eu tenho 660 watts em 37,6 volts, porque eu liguei em paralelo, tá bom? Então eu mantenho a tensão de 36,26 e dobro a corrente. Se eu tenho uma corrente de 8,86 amperes vezes 2, eu tenho uma corrente de 17,72 amperes. Poxa, agora vai que vai, gente. 17 amperes carregando por hora aí, ó. Vai bem, vai carregar rapidinho minha bateria. Até vai. Mas vamos ver qual que será o veredicto. 14,4 volts, que é o que eu vou carregar. Nesse controlador de carga aqui, eu tenho 37,26 e eu preciso somente desse pedaço. Então isso aqui, joga fora. 14,4 volts aqui com 17,72 amperes. Quanto que dá? 225 watts. Nossa, que legal. Ué, mas eu tenho duas placas de 330 ligadas em paralelo, que eu tenho 660. Nossa, como assim? Eu tenho 660 watts, tá? E eu tô tendo somente 255 watts de ganho de carga. Eu perdi 405 watts de carga, gente. Compensa ter um controlador MPPT em PWM em 12 volts? Compensa? Em 12 volts, não. Pode até ser que em 24 até funcione, mas em 12 volts não. Mas você vai ter perda mesmo assim em 24 volts, do mesmo jeito que eu expliquei da placa de 160. Agora vamos simular se eu tivesse aqui 660 watts de placa em 37,6 volts com 17,72 17 não, 8,86 vezes 2. É isso mesmo. 37,26 por 17,72 amperes. Como que iria funcionar? Eu tenho 660 watts, que está me gerando, dividido por 14,4 volts, que é a carga máxima da bateria, me daria 45,83 amperes. Gente, 2 horas e meia de carga você carregar uma bateria de 100 amperes. Olha só a diferença. Dos 17,72 amperes por hora que um PWM iria te dar, você tem 45,83. Sempre lembrando que tem a perda da eficiência do controlador. Depois eu vou dar uma olhada lá quanto que é a eficiência dele e ver se eu coloco os dados na descrição, tá bom? Então assim, eu não estou puxando sardinha para o controlador MPPT, eu estou demonstrando que a perda é muito grande dependendo do que você for utilizar. E às vezes você pensa, poxa, eu não vou montar mais um sistema solar porque não é eficiente, não compensa para mim. Não é que não compensa, é porque às vezes você está trabalhando com o controlador de carga errado. Se você trocar o controlador de carga, você consegue trabalhar com uma corrente melhor, uma tensão mais estabilizada, carregando mais rápido a sua bateria, tá? Depois que eu coloquei o meu sistema aqui trabalhando com o MPPT, a minha bateria carrega em 3, 4 horas. Eu tô com 160 amperes, acho que é isso, 160 amperes, e o controlador, esse meu controlador ele é de 30 amperes. Eu até poderia ter colocado um maior, mas para mim já tá bom, pelo tanto que eu consumo. Não sei quem acompanha aqui o canal, mas eu já fiz um vídeo mostrando que a minha iluminação da casa é toda em 12 volts, tá? Eu mostrei a parte de placa, mostrei o meu controlador que eu tinha, na época, se eu não me engano, era esse aqui que eu tinha,
tá? Tinha a bateria de 100 amperes em cima no telhado. Então eu jogava toda a iluminação através de 2 interruptores. Um interruptor era da iluminação 110 e outro interruptor era da iluminação 12 volts. O que eu fiz? Eu aumentei a quantidade de bateria. Eu tinha 100 amperes, agora eu tenho 160, coloquei mais uma de 60 amperes, só que aí não suportou. Aí eu coloquei outro controlador e agora eu utilizo também um inversor de tensão de 1000 watts ligado na bomba d'água do chuveiro, que eu coloco para ela ficar mais forte e funcionar no chuveiro a gás. Então o meu sistema ele ficou meio que independente, não totalmente independente, por quê? Eu não tenho chave de transferência à noite. Ele não transfere da energia da rua para a energia da casa. Ele sempre está trabalhando da bateria para o inversor. Bateria aqui, inversor aqui. Sempre, sempre. Mas como que eu mantenho a carga, a tensão da bateria? Eu coloquei uma fonte de 12 volts, 12.6 se eu não me engano, segurando sempre a tensão da bateria. Então, mesmo que eu tenha energia da rua, eu estou mantendo 12.6. Eu não tenho energia solar, eu não carrego. Porém, eu não descarrego a minha bateria. Entendeu? Aí, se o pessoal da Eletropaulo, da Enel vier falar, mas você tem chave de transferência? Não, eu não tenho. O meu inversor, ele sempre está utilizando a tensão da bateria, sempre. Se tem energia solar, carrega através da energia solar. Não tem energia solar, carrega através da fonte. Carrega não, mantém através da fonte. Então não tem transferência de 110 do inversor para a energia da rua. Não tem essa transferência, não tem esse tempo de transferência. Então isso daí está do modo correto, que eles não podem falar nada, tá bom? A minha fonte ela é de 360 watts. A minha bomba ela não consome tudo isso. Então, para a noite, para manter somente a carga dela, se por acaso eu utilizar muito tempo, ela não vai cair a tensão da bateria. E eu prolongo a vida da minha bateria, tá? E mesmo assim eu utilizo ela para iluminar toda a minha residência. O consumo das lâmpadas não é muito grande, porque são 9 watts cada lâmpada, né? Então, mesmo que eu ligue a casa inteira aqui, não vai chegar nem 80 watts. São pouca potência que eu tenho de consumo. Então, ou seja, a minha fonte de 360 com a bomba e mais todas as lâmpadas ligadas não vai acabar com a minha bateria, tá, gente? Bom, expliquei como funciona aqui o MPPT, como funciona o controlador de carga PWM, expliquei os cálculos sobre tensão corrente em cima de uma placa 330, uma placa de 160, e aqui eu quero te mostrar aqui de bônus uma plaquinha. Essa plaquinha, ela é de 5 watts, deixa eu ver aqui, não, 9 watts, e ela já vem com porta USB, tá? Aqui ele tem um LED dizendo quando está carregando ou não está carregando, ou seja, quando está gerando tensão ou quando não está. Qualquer incidência solar que tiver sobre ela, ela vai carregar, talvez com menor tensão, se não tiver muito sol, mas ela vai carregar, tá? Eu vou só abrir a cortina aqui. Só de colocar perto da cortina ele já está acendendo o LED. Ó, eu abri aqui a cortina, o LED acendeu, certo? Então, para carregamento de celular, por exemplo, você vai acampar. Você não tem como carregar a sua bateria do celular. O que a gente faz? A gente pode deixar ele em cima da barraca, arrumar um power bank, aqueles com bateria interna, e deixar ele carregando durante o dia todo. E durante a noite você utiliza o power bank para carregar o seu celular ou qualquer outra coisa, que seja uma câmera fotográfica, alguma coisa assim, certo? Isso daqui eu achei interessante, dá até para você prender, por exemplo, uma mochila nas costas, quem gosta de andar de bicicleta, quem é mochileiro, vai andar por meio de trilha, alguma coisa assim. Então qualquer incidência solar que você tiver, você vai conseguir gerar energia através de uma plaquinha dessa. Essa plaquinha eu comprei na TRX Solar, lá próximo a Santa Efigênia, e eu paguei R$110 nela, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ela é fabricada na China, mas olha, a construção dela até que é boa. Ela é um pouco flexível, tá? Lógico que se eu forçar mais ela quebra, mas ela é um pouco flexível e tem ainda os ilhoses para você fixar aonde você quiser, tá? Era só mais um bônus aqui para
explicar para vocês. Tá bom, gente? Agora eu vou postar algumas fotos aí de como está funcionando o meu sistema. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre o sistema solar, se eu não souber responder, eu vou tentar pesquisar ou ver com outras pessoas que entendem mais do que eu. Eu não conheço muito, mas o pouco que eu conheço eu tento passar para vocês, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunte aí nos comentários. Já se inscreva no canal, deixe seu like, como sempre, né? E isso daí nos ajuda a crescer no YouTube. Me desculpe quem é conhecedor de energia elétrica, porque os meus vídeos eu não gosto de fazer aquela linguagem muito técnica. Porque não é para explicar para quem já sabe, é para explicar para quem nunca mexeu com isso, tá? Então me desculpe se eu não tenho a linguagem técnica para explicar. Eu sou formado na área de elétrica, na área de eletroeletrônica, mas eu não quero que o vídeo seja aquele negócio chato de você ficar falando tecnicamente, que qualquer pessoa possa entender, mesmo que tenha pouco conhecimento em elétrica. É isso que eu faço nos meus vídeos e eu espero que eu esteja agradando as pessoas que procuram por isso. Tá bom, gente? Agora eu vou deixar aí algumas fotos do meu sistema funcionando com o inversor, o controlador de carga, MPPT, e a fonte que fica ligado lá para manter a tensão em 12,6 volts. Beleza, gente? Até mais, um abraço, até a próxima.